Boa noite. Está no ar o Câmara Aberta. No dia 9 de maio, próximo sábado, a Companhia Karma de Teatro de Itajaí leva mais uma vez aos palcos do Teatro Municipal a peça Em Respeito à Dor. Uma peça que trata a temática da busca pela felicidade e a negação da dor. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Itajaí dois integrantes da companhia, o Mauro Filho e a Pietra Garcia. Boa noite para vocês. Boa noite, Mauro. Boa noite, Pietra. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, antes de iniciar a nossa conversa, vou pedir para o pessoal da técnica exibir um trailer aí, um trechinho dessa peça Em Respeito à Dor, que estará em cartaz no próximo sábado no Teatro Municipal. Queria viver por mais alguns anos. Quem sabe até os 90? Ou quem sabe até eu me encontrar? Dizem que a gente se acostuma com tudo. Eu tive que enfrentar tanta coisa. Que bacana, que bacana. Bom, Mauro, você além de ser ator, você também escreveu esse roteiro, essa peça? Uhum. A construção do espetáculo, a gente começou do zero, realmente. A gente costuma dizer que o espetáculo surgiu do zero porque geralmente os grupos começam uma companhia, uma história, com um espetáculo de um dramaturgo famoso, um texto bem já conhecido, né? Mas a gente optou por iniciar uma dramaturgia porque eu tenho uma prática de escrever, não para teatro, mas escrever poesia, escrever. Tenho essa vontade, eu gosto. E por que não? A gente começar um trabalho e ter uma dramaturgia autoral, que é uma coisa que também é muito nova aqui em Santa Catarina, em Itajaí principalmente, de ter uma dramaturgia nova, falando de coisas que fazem referência a gente mesmo, né? Porque a gente queria começar algo diferente do que a gente já fazia. Então a gente queria uma dramaturgia que falasse da gente, uma coisa própria, para a gente começar, para a gente dizer, ó, aqui está o Mauro, a Pietra, o Leandro, aqui está a Karma Companhia de Teatro, é assim que a gente pensa. Então foi através desse espetáculo, desse texto, que a gente começou. A dramaturgia fui eu que encabecei a dramaturgia, escrevi o texto, mas os atores, todos os atores, nós três, a gente participou da construção do texto. Dos diálogos, toda a elaboração da dramaturgia. Eu instigava eles a escrever alguma coisa referente ao dia deles, algum fato importante na vida deles, e isso entrou no espetáculo. Então, é um texto autoral também, autoral e biográfico, porque acaba falando sobre a gente, né? Sobre cada um de nós. Como surgiu a ideia de trabalhar a temática da dor? E como ela é trabalhada ao longo da peça, até porque, em respeito à dor, o respeito à dor é uma negação dela? Quer falar, Pietra? É uma negação e, ao mesmo tempo, é uma forma de dizer que a gente vai encarar essa dor e que ela talvez não seja tão ruim assim. Porque o que a gente vê na sociedade é aquele padrão das pessoas não... ninguém quer sofrer. Nenhum de nós aqui quer sofrer, mas às vezes a dor é algo humano, é algo necessário, é algo que vem sem a gente querendo ou não, entendeu? Então, em vez de a gente mascarar essa dor, que é o que todo mundo faz, a gente propõe nessa peça que essa dor não seja mascarada, que ela seja vivida e que ela é algo natural.
Apesar da gente a gente negar ela, que os personagens também, eles não querem viver a dor, eles estão cansados disso, eles querem buscar sempre soluções para sair daqueles conflitos. Geralmente soluções rápidas que não existem, imediatas. Fugas, né? Fugas, Mas é algo natural, então a gente quer mostrar que a dor que ninguém é obrigado a sorrir o tempo todo. A temática é muito interessante e o trailer, inclusive, ele está vendendo muito bem a peça, tá divulgando muito bem, está muito bem editado e com a trilha sonora, realmente, aquela edição de imagens, a trilha sonora, dá vontade de assistir. Ali vocês trabalham, eu vi, enchendo o balão, vocês estão carregando uma caixa, tomando refrigerante. O que esses elementos em si, claro que quem quiser saber tem que assistir a peça, mas como é que vocês trabalharam esses elementos, como construir isso para isso passar a mensagem do respeito à dor? A gente tinha um texto base, né? Que quando a gente começou a ensaiar, a gente já tinha um texto, que foi se alterando depois no decorrer dos ensaios. E quando a gente trabalha arte no palco, no teatro, a gente precisa que as pessoas vão além do que aquilo que a gente está dizendo, ou que a gente está mostrando. A gente precisa criar signos. O que são esses signos? São elementos que as pessoas podem ter uma interpretação, uma diferente da outra. Então, esse que vocês viram aí no trailer, né? O balão, a caixa, elas significam coisas que as pessoas podem remeter a algo da vida delas. Por exemplo, a caixa no começo a gente já criou essa solução. Representam os pesos, realmente, é uma coisa... O que são esses pesos da vida, essas dores que a gente carrega? Então, o tempo todo eles estão carregando esses pesos, essas caixas, cada um tem uma caixa bem pesada, que a gente fica empurrando, levantando, jogando para lá, jogando para cá, e que a gente não tem como se livrar dela, a gente tem que carregar até o fim. Então, esses signos, essas significações que a gente cria para o espetáculo, para ter mais camadas de interpretação, as pessoas não ver só aquilo que está ali em cena, mas refletir e jogar para outro lado também, que é o que o teatro se propõe, né? Para escrever essa peça, você buscou referências de outros autores, de outras obras já elaboradas? Como é que você buscou essas referências? A gente que faz teatro, a gente costuma ter referências de atuação, de dramaturgia, de direção, a gente tem. Especificamente para esse texto, eu não busquei referência no teatro, eu busquei referência na filosofia, por exemplo, né? Que a gente trabalha muito também, o teatro hoje em dia, o teatro contemporâneo está muito nisso. Ele não se baseia mais no teatro, mas nas outras linguagens, no audiovisual, no cinema, né? No audiovisual, nas artes visuais. E a gente se baseou na filosofia nesse caso. A gente leu sobre existencialismo, que é uma corrente filosófica, né? Do Jean-Paul Sartre, que iniciou esse pensamento. E foi através dali, das primeiras leituras, que a gente foi se encaminhando para esse tema. Mas não que a gente fixa exatamente, dá uma aula sobre filosofia, né? E é algo também, o conteúdo da dramaturgia, né, o conteúdo da peça, são coisas que a gente tira também das nossas próprias experiências, né? Algumas coisas por situações que a gente já passou na vida, que a gente sabe que é uma coisa que todo mundo passa, né? Então, assim, como ele falou, né, não tem assim uma obra que trouxesse a história pra gente. A história veio da gente mesmo, né? Da observação do outro, da observação do ser humano. Isso traz originalidade, pelo menos Exato. a originalidade é garantida. A companhia Karma de Teatro, ela conta com o Mauro Filho, que é ator e dramaturgo, e é o que escreve, o roteirista, a Pietra Garcia, mas também o grupo tem o Leandro Cardoso. Isso, exato. É outro ator da companhia. Outro ator da companhia, e tem mais uma equipe técnica que vocês contam de colaboradores? Tem. O Daniel Barros, que também é ator, trabalha com teatro, ele faz assistência técnica, faz a operação técnica de som, né, porque o espetáculo tem um aparato musical, né, e precisa ter alguém de fora para operar isso. O Daniel é nosso colaborador nesse caso. Também temos o Thiago França, que ele é designer gráfico, ele fez toda a divulgação, o material gráfico do espetáculo. O Julian Sequinal, que é fotógrafo de Balneário Camboriú, que também fez as fotografias do espetáculo. O Brian Malkut, que desenhou o figurino. E a parceria com a Ideal Filmagem também, que editou o teaser, fez a captação de imagens, que vocês viram agora. Vocês se apresentaram no Itajaí em cartaz em maio de 2014. Isso. E qual
foi a primeira apresentação de vocês? Não, ali foi a segunda apresentação. A gente já tinha apresentado antes e a segunda apresentação no Itajaí em Cartaz. Nossa primeira participação no Itajaí em Cartaz como Karma Companhia de Teatro. A primeira apresentação de vocês foi quando? Foi em maio também. Dia Foi 4 de maio, né? 4 de maio, Itajaí em Cartaz foi acho que umas 2 semanas depois, a gente emendou essas 2 apresentações em maio. E dessa primeira experiência, qual foi o resultado? Qual foi o sentimento de vocês, Pietra? Foi bem satisfatório, né? A nossa estreia mesmo, a gente teve um público bem expressivo, né? Bastante. Uhum. Em, assim, bastante quantidade de pessoas na plateia e o que a gente ouviu, assim, do público, né? Esse retorno foi muito positivo, as pessoas gostaram do espetáculo, as pessoas se viram muito nele, nas histórias que estavam ali contando e depois saíram falando, né, e falaram para outras pessoas. Isso foi uma coisa que a gente viu que chegava na gente que era muito positivo, assim, né, porque a gente faz teatro pro público. Bacana. Então, esse reconhecimento é As pessoas importante, né? é muito legal isso. Vários depoimentos de pessoas que se viram em cena. E isso é fundamental no teatro. É isso que a gente procura, que as pessoas... É um reflexo, né? O teatro é um palco que está ali falando sobre a vida. Não tem outra coisa para falar. Então as pessoas se viam ali e esse retorno foi bastante bacana, assim. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta, hoje com integrantes da companhia Karma de Teatro, aqui de Itajaí, que estará com uma peça em cartaz no próximo sábado, dia 9 de maio. A peça é Em Respeito à Dor. Bom, estou falando aqui com o Mauro Filho e também com a Pietra Garcia. Eu quero saber de vocês. Vocês têm o grupo Companhia Karma de Teatro, você, a Pietra e o Leandro. Isso. Vocês são formados em quê? A nossa formação ela é bem distinta, né? Porque antes de a gente começar a fazer teatro, a gente desempenhava outras funções e fazia outras coisas, né? O Leandro, por exemplo, é formado em comércio exterior. E agora ele fez uma outra formação, ele é formado em licenciatura em artes visuais, ele é professor de artes. Daí a gente já foi... que foi um processo de mudança de vida, né? Porque a gente tinha outras profissões, só que foi se encontrando na arte. Eu me formei em publicidade e propaganda, em 2011. E agora também curso artes junto com o Leandro. O Leandro é formado, eu ainda estou cursando. E a Pietra, formada em jornalismo também. Também entrei nessa de artes. De artes. Acabei também, eu sou formada em jornalismo, né? E daí agora estou cursando artes visuais também. Até porque é uma coisa assim, que eu acho bem interessante no teatro, assim, só fugindo rapidamente do assunto, é essa questão do teatro ele poder casar, né, com outras artes. Então, o fato de também a gente ter uma formação em artes visuais possibilita a gente ter outras visões do teatro, entendeu? E não ser só o teatro, só ele sozinho, a gente poder fazer essa combinação de outros elementos, de outros segmentos artísticos, eu acho que isso é bem interessante, né, para o crescimento artístico, assim. E a área da comunicação, os comunicadores estão sempre bem interessados nessa questão artística. Sim. E curioso também que muitos seguem para esse caminho. Eu acho que já tem uma coisa, uma veia artística nos comunicadores. Então, acho que eles acabam... Existem muitos casos até de jornalista, publicitário, que é ator hoje em dia. Você, Pietra, não quis seguir o jornalismo? Não. Depois que eu comecei a fazer teatro, eu descobri que era isso mesmo que eu queria fazer. Se apaixonou pela... Me apaixonei. Daí eu acabei, né, me formei, peguei o diploma, mas acabei não exercendo a profissão. Que coisa. E quanto tempo tem essa peça em Respeito à Dor? Em Respeito à Dor está completando agora um ano. Um ano, mas a gente... Claro, um ano de apresentação, né, no caso. Mas ela começou a ser construída, a dramaturgia começou a ser construída em julho de 2013. Daí em maio de 2014 a gente estreou. E de maio de 2014 até agora, maio de 2015, a gente
porque a gente reformulou muita coisa no espetáculo. Que a gente escutou coisas no Itajaí em Cartaz, que é um evento da Rede Itajaense Teatro, bem importante aqui em Itajaí. Vocês fazem parte da rede. Isso, a Rede isso. Itajaense Teatro é uma rede de grupos, uma associação de grupos que contam com 13 grupos e mais ou mais menos, um artista afiliado independente. Ele é uma associação que representa, né, o Teatro de Itajaí, que é bem representativo no estado, é uma referência Itajaí no estado de Santa Catarina. No Brasil também, as companhias de Itajaí viajam o Brasil inteiro e existem muitos bons atores, escritores, diretores aqui em Itajaí. E a gente participou ano passado do Itajaí em Cartaz, e no Itajaí em Cartaz a gente passa por até um critério de formação que tem o Itajaí em Cartaz de ter debates nos espetáculos. E o nosso trabalho também foi debatido, e daquela debate a gente se reuniu com outras pessoas, conversou sobre o espetáculo, a gente viu bastante coisa que a gente, vamos levar isso em conta, vamos levar, e a gente acabou reformulando, criando alguma coisa. O espetáculo ele tem uma característica igual à da estreia, mas ele também teve algumas mudanças, então a gente leva muito em conta o que as pessoas falam, né? Qual a duração da peça? 50 minutos. 50 minutos? Uhum. E são só vocês três que participam no palco? No Só nós palco, três, sim. né? Vocês dois mais o Leandro. Isso. Pois é difícil de construir texto, fazer performance, É. trabalhar com toda uma estrutura que o teatro exige. 50 minutos é bastante tempo, não é? É bastante tempo. Os espetáculos hoje em dia eles estão com essa média de tempo, assim, ninguém muito De passa. 40 a uma hora. De 40 a Isso. uma hora e meia, 1h20 no máximo, assim. Mas é bastante coisa, porque a gente está ali, está se colocando em cena, se colocando à prova, né? Porque o ator ele está o tempo todo se testando, né? Porque a gente está na frente de um público, o público quer ver a gente desempenhar da melhor forma naquele momento. Então são 50 minutos que a gente tem para dar o nosso recado, para passar a nossa mensagem, a nossa arte, o que a gente pensa da vida, né, do teatro. E então é bastante coisa. Vocês têm uma equipe de profissionais que colaboram com a companhia, com a questão técnica de iluminação, som, também tem a parte de figurino e o cenário, para montar tudo isso. Qual é o custo? O espetáculo Respeitador ele foi construído todo através de parceria. Alguma coisa ou outra a gente teve que tirar do nosso bolso, mas como a gente estava começando uma história, a gente queria começar ela logo. E para a gente começar uma história de um grupo de teatro, a gente precisa de uma peça de teatro. Então a gente foi atrás dos possíveis patrocinadores e ainda a gente conseguiu apoio para a iluminação, para o figurino, os tecidos, a madeira do cenário. Isso foi através de parceria também. E quem faz trabalho artesanal? Também parceria ou vocês fizeram um pouco? O trabalho de construir De construção. parceria cenários, também, parceria. parceria também, exatamente. Que é muito interessante. Dá muito trabalho fazer toda essa parte de estrutura, montar todo o cenário, trabalhar com a iluminação, trabalhar com maquiagem, com certeza vocês têm que ter. Sim. Isso dá muito trabalho, isso despende tempo, despende criatividade. Esse processo desgasta. Como é que é esse processo? Desgasta bastante porque a gente... o ideal seria que um grupo de teatro tivesse os atores, um produtor, toda a equipe técnica em volta, né? Que é o que as grandes companhias do Brasil e do mundo se dispõem. Mas a gente é uma companhia pequena, de uma cidade pequena, então isso é bem difícil acontecer aqui em Santa Catarina, pelo menos. Então a gente acaba desempenhando todas essas funções. Claro que a gente tem parceria, por exemplo, a gente não vai saber montar um equipamento técnico. Poderia, mas a gente não sabe. Então a gente precisa de alguém que saiba, então a gente convida, a gente conversa. A criação foi toda nossa, a luz foi nossa, a criação, mas o colocar em prática, em fazer o cenário, colocar a mão na obra. Colocar a mão na massa mesmo, precisou de ajuda, porque a gente não... Tem pessoas que sabem melhor do que a gente, né? Itajaí tem a lei de incentivo à cultura, a lei municipal de incentivo à cultura. Por que vocês não foram para esse lado dessa primeira peça? O que fez vocês, não, vamos arcar com a execução e fazer por conta própria? Então, é porque quando a gente teve essa ideia de criar a companhia e que a gente já tinha a ideia de um espetáculo, né? Porque como o Mauro falou, não existe teatro sem uma peça, sem, né, o diálogo com o público.
a gente não daria tempo da gente escrever todo um projeto, né? Porque a lei de incentivo você tem que escrever, né, tem todo um esqueleto para ser escrito e tal. E também até o momento que fosse sair o resultado também demoraria mais um tempo. Então como a gente tinha essa ânsia, né, de colocar um negócio em prática e tirar do campo das ideias, levar para o palco, a gente acabou pensando essa questão do apoio. E a gente pensou, quem sabe um próximo trabalho a gente mande para a lei de incentivo, né? E foi o que aconteceu. Então a gente teve que escrever um projeto, né? Para levar para esses apoiadores, e a gente foi de loja em loja, empresa em empresa. De empresa em empresa, com esse projeto em mãos, conversamos com as pessoas, né? Então, a gente teve que convencer a pessoa de que aquele trabalho valeria a pena, o investimento dela. Então foi assim que a gente conseguiu, né? E qual foi a reação do setor privado, dos empresários, de quem é responsável por esses investimentos? Muitos dizem não, muitos dizem sim, tem que ter persistência. Como é que é todo esse processo? Muitos dizem não, muitos. Muito, mas já está apoiando outro projeto, outra iniciativa? Às vezes não tem bem a linguagem da empresa, às vezes, mas eu digo assim, qualquer empresa que se colocar o seu nome junto de um produto cultural vai ser beneficiada, porque mostra que a empresa está mostrando, está apoiando uma cultura, que é algo que vai retornar para as pessoas de uma outra forma. Então a gente ouviu bastante não, sim, mas tem que ter a persistência, porque é exatamente isso. Às vezes os próprios empresários não conhecem o meio cultural, não sabem como é que funciona, então precisa educá-los para isso também. A gente precisa fazer, olha, isso é importante que a tua empresa esteja vinculada a uma peça de teatro, a uma coisa que está fazendo as pessoas pensarem. Então foi através dessa argumentação que a gente conseguiu nossos apoiadores, né? Tá certo. Vamos fazer mais um intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta, hoje com a participação do grupo da Companhia de Teatro Itajaiense Karma. Eu vou pedir para a técnica exibir agora novamente o cartaz do espetáculo Em Respeito à Dor, que será exibido no dia 9 de maio, próximo sábado, para que eles falem a respeito dos apoiadores. Quem apoiou essa peça? O espetáculo Em Respeito à Dor conta com o apoio da Lojas Tamoio, que é uma empresa que também prontamente nos atendeu, toda a fiação elétrica, luz, iluminação, essa parte técnica de luz, eles... Às vezes o apoiador não precisa entrar com recurso financeiro, mas sim com a parte material, com a atividade exatamente que desempenha. Na verdade, todos os nossos apoiadores foram apoio mesmo, não foi, porque patrocínio é o ato de doar o dinheiro, e o apoio com material. A gente conseguiu todos os apoiadores, que isso é ótimo pra gente também. O apoio, então, foi da Loja Tamoio, Casa do Povo, que é uma loja de tecidos aqui do centro da cidade de Itajaí. A madeireira Bintecourt, que deu toda a madeira para a gente construir o cenário, né? E a gente conta também uma parceria muito importante para a gente, que é o estúdio de dança Mary Rosa, que é onde a gente ensaia. Que se tem uma dificuldade muito grande de um grupo de teatro é ter um local adequado para que a gente crie nossos espetáculos. Porque a gente não pode criar um espetáculo de teatro numa garagem, num lugar assim que não tem estrutura nenhuma. E o estúdio de dança Mary Rosa concede esse lugar para a gente e a gente agradece muito a parceria também. Pietra, você falou que falta às vezes o conhecimento da linguagem artística por parte do setor privado para poder ter mais coragem de investir ou de querer contribuir com esse trabalho artístico. O que eles querem hoje? O que o setor privado busca? Visibilidade? O que se busca na hora de apoiar uma iniciativa cultural? Então, primeiramente, eu acho que nem todos reconhecem que a cultura é importante, que a arte é importante, né? Seja ela o teatro, a música, né? A dança, o cinema. Então, eu acho que tem essa dificuldade de
porque para muitas pessoas a arte é algo banal, é algo que não vai para uma empresa, por exemplo, às vezes pode pensar, é banal, não vai me trazer nenhum retorno, mas traz retorno, né? Traz retorno para o país, para a sociedade, porque quanto mais você incentiva, né, a cultura, a arte, você está oferecendo um bem para a sociedade. E também em questão de divulgação, de ganhar uma visibilidade, né, da empresa, porque quando a empresa ela apoia ou ela patrocina algum trabalho, a logo dela vai estar na divulgação daquele trabalho em todos os lugares, vai estar na internet, vai estar nos meios de comunicação, nos jornais, nos programas de rádio, na televisão, né? Por exemplo, aqui a gente acabou de falar quem são nossos apoiadores, então isso já dá uma visibilidade para as pessoas, né? Então é interessante que as empresas se conscientizassem disso, que também não é algo que é só para o artista, é para elas também e para a sociedade. Né? É um bem que elas vão estar recebendo também em troca, né? Uma troca. E o público? O que leva o público brasileiro ao teatro? Uma vez que hoje explodiu muito a questão do stand-up, da comédia, as pessoas vão para rir no teatro, até o teatro mambembe e outros gêneros também. Mas e esse teatro mais tradicional, a dramaturgia, o drama, a tragédia? Por que ainda tem uma certa relutância na cultura brasileira? Essa é uma discussão bem ampla, complexa. A gente gostaria de ter a resposta, de saber o que leva para... Senão a gente faria isso, né? Porque a gente quer que as pessoas vão nos assistir. Não adianta a gente fazer um espetáculo, não vai ninguém. Porque o teatro só acontece se tiver plateia. Então, é uma discussão bem antiga. Mas é muito comum, grandes peças, tem em grandes centros, às vezes não ter público. Sim, acontece, mas... claro, se tu montar uma peça de um gosto próximo, por exemplo, a uma linguagem televisiva, que as pessoas estão acostumadas a acompanhar, por exemplo, uma peça que tem uma temática parecida com a novela, que tá todo mundo... um ator. Com um ator de novela, ator de novela, ajuda muito, lógico. Mas a gente não está interessado nesse tipo de... A gente não está interessado em levar para as pessoas exatamente o que elas querem, mas de propor uma outra coisa que elas não conheçam e que elas acabam gostando. Porque a pessoa que vai no teatro e vê um bom espetáculo, vê uma peça autoral, uma peça nova, que fale sobre coisas que ela vive no seu dia a dia, ela vai se interessar por aquilo. Então a gente precisa também ter esse outro lado, levar para o público não exatamente o que ele quer, uma coisa fácil, aquela linguagem fácil, um riso fácil, uma história banal, muito simplória. A gente quer jogar outras coisas, a gente quer discutir coisas. Né? Não, e também isso não quer dizer que nós somos contra a comédia, né? Não, não estamos fazendo nenhuma propaganda, porque não, eu também adoro comédia, Exato. Mas existem comédias e comédias, né? Isso é aquela comédia inteligente, aquilo que vai acrescentar, que vai cumprir o papel do teatro, e aquela comédia banal, que é para rir na hora. Que é para rir na hora, mas que não tem nenhuma complexidade, nenhuma profundidade, é mais que... Nenhuma consequência de reflexão e mudança de postura. Isso também é um processo que a gente vai construindo. A arte no Brasil ainda está muito desvinculada da educação. Então, acho que o momento quando acontecer de essas duas áreas se conectarem exatamente, a gente vai ter um teatro mais participativo, com mais público, um teatro infantil melhor, porque a gente precisa que as crianças se sensibilizem para que elas virem adultos que vão frequentar um teatro. Então, a gente está nessa busca. Vocês já desenvolveram a sensibilidade de perceber o que agrada o público e o que faz o público, se uma peça consegue dar conta da proposta a que foi feita? Então, isso é algo um pouco complexo, assim, eu considero, né? Porque sempre existem pessoas que vão gostar, né? Porque o gosto, ele é de cada um, né? Então, a gente vai achar maravilhoso, a gente vai odiar, achar horrível. Então, isso não tem como a gente controlar, não tem como a gente saber, só se, né, a gente perguntasse para cada uma das pessoas. E é maravilhoso que tenha isso também, né? Que tenha isso, Então, assim, então sempre vai ter alguém que não vai gostar, outro vai gostar, mas por questões interiores dela ou por questão de gosto, a pessoa que gosta mais de comédia talvez não, né, assista e se surpreenda e goste, ou não goste, não quero isso, queria vir aqui para rir, ou, né, para me descontrair, Mas assim, não tem como... A gente sabe o que a maioria gosta, né? Que a massa gosta, que é o que o Mauro falou. A questão, né? A novela a gente sabe que todo mundo gosta, né? É uma coisa
E não é ruim E não é gostar de novela. E se não gosta, né, a pessoa às vezes não gosta de novela, mas está acostumado com aquela linguagem. Então a pessoa já foi educada com aquele Sim. tipo de interpretação, com aquele tipo de temática. E que se ela for no teatro e ver aquilo, ela vai gostar, mais ou menos aquilo. Se ela for uma coisa muito diferente do que ela vê na televisão, que é o produto de massa que mais chega nas pessoas, né, ela já vai achar estranho. Mas esse é o nosso papel, né? De instigar as pessoas, de mostrar o diferente. Promover essa diferença, né? Porque não é que a linguagem da novela é ruim, não é ruim, mas é uma linguagem, existem outras tantas que podem ser exploradas, precisam ser exploradas, né? E é isso, né, basicamente. Vocês já estão trabalhando em um novo projeto além dessa peça? O nosso novo projeto, que tem estreia programada para esse ano também, mas para o segundo semestre, que aí sim é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, quando a gente estava mais calmo, né, com já o espetáculo já em cena. A gente escreveu um projeto, foi contemplado esse ano com a Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, que chama Berlim, Dois Corpos à Procura, que é um espetáculo de teatro-dança, que vai juntar a linguagem da dança contemporânea dentro do teatro, e que a gente procura estreá-lo em novembro deste ano. Né? Novembro? Novembro. O poder público para vocês no Brasil tem já desenvolvido políticas suficientes para dar conta e incentivar o gosto pelo teatro e a prática, a elaboração de peças? Suficiente ainda não. A gente está bem longe ainda de ter uma política cultural forte no Brasil. A gente está caminhando para isso, claro. A gente está avançando, mas ainda falta muita coisa, né? Isso que eu falei para ti, da educação, juntar esses dois elementos. A gente precisa educar as crianças para o teatro, para a arte em geral, para criar essa sensibilidade. As pessoas não têm ainda a sensibilidade ideal para acompanhar um espetáculo. Por quê? Mas é porque isso não foi instigado desde o começo. As pessoas têm essa dificuldade não porque são pessoas insensíveis, mas que não tiveram a prática na escola, por exemplo, o teatro na escola, o teatro acessível. Então a gente está buscando ainda, mas a gente chega lá, com certeza. Esperamos chegar Se depender lá. da gente, vamos chegar. Muito bem. Então é isso, no dia 9 de maio, próximo sábado, o espetáculo Em Respeito à Dor, da companhia itajaiense Karma. E ele também está no valor de R$30, mas quem comprar antecipadamente pode comprar por 15, idosos, quem paga, estudante, quem paga meia entrada também é R$15. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Entrevistei hoje o Mauro Filho, ator, roteirista, dramaturgo de teatro, e também a Pietra Garcia, que é integrante e atriz da companhia Karma de Teatro. Obrigado pela participação. Obrigado. Sucesso para vocês nesse projeto de teatral. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.